eu acho que ainda vai ter notícia boa nesse encontro entre eles, sabe? Acho que vai ter mais algum avanço no que diz respeito a benefícios aí para os brasileiros que estão sofrendo com essa perseguição norte-americana dos Estados Unidos, né? Então, é uma perseguição, a gente não pode dizer o contrário, é uma perseguição desde o início e ela cedeu no momento em que os Estados Unidos entenderam que era bom fazer um gesto de boa vontade para o Brasil. E esse encontro entre os dois presidentes é um novo gesto nesse sentido. É claro que o Lula não vai abrir mão de ser um negociador com outros países, né, não vai privilegiar os Estados Unidos, mas também, como o Brasil está numa posição confortável, porque como o Brasil praticamente não explora terras raras e minerais críticos, é muito pouca a exploração aqui no Brasil, qualquer avanço é benéfico, qualquer aumento dessa exploração vai ser vantajosa para o país, vai ser vantajoso para o país. Então, acredito que a gente vai ter boas novidades aí nesse encontro entre Lula e Donald Trump, viu, professor? Muito bem, para reforçar aqui a questão que o próprio Ricardo trouxe, então o presidente dos Estados Unidos anunciou que elevará a tarifa global de importação para 15%. A decisão foi divulgada em publicação na rede social Truth Social, menos de 24 horas após ele informar que aplicaria uma taxa de 10% com base em novo instrumento legal. Segundo Trump, a elevação tem efeito imediato e se apoia em instrumentos jurídicos considerados válidos por sua administração. O republicano afirmou que a medida busca corrigir décadas de práticas comerciais injustas que, em sua avaliação, prejudicaram a economia americana. No comunicado, o presidente declarou que, após uma análise completa e detalhada da decisão recente da Suprema Corte, decidiu ampliar a tarifa mundial de 10 para 15. Ele afirmou que o percentual corresponde ao nível legalmente permitido. A decisão ocorre após a Suprema Corte derrubar parte do tarifaço imposto por Trump no ano passado. O presidente da corte, John Roberts, liderou a maioria ao afirmar que o chefe do executivo precisa de autorização clara do Congresso para justificar a imposição de tarifas amplas. O caso foi levado à justiça em 2025 por empresas afetadas pelas taxas e por 12 estados americanos, a maioria governada por democratas. A contestação questionava o uso da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977 para impor tarifas de forma unilateral. A Suprema Corte confirmou o entendimento de instância inferior de que Trump extrapolou sua autoridade ao utilizar a lei para instituir as tarifas. Os ministros Clarence Thomas, Samuel Alito e Brett Kavanaugh ficaram vencidos na decisão. Em reunião com governadores, Trump classificou o julgamento como uma vergonha e afirmou já ter um plano B para manter as taxas sobre produtos importados. A nova elevação para 15% foi apresentada como parte dessa estratégia alternativa. O presidente também associou a medida ao slogan de campanha Make America Great Again, Greater Than Ever Before, reforçando que pretende anunciar nas próximas semanas novas tarifas consideradas legais e aplicáveis globalmente. 18 horas e 55 minutos, nós estamos recebendo aqui o Ricardo Mello nessa segunda parte do nosso sabadão e quero pedir para vocês que continuem contribuindo com o Diário do Centro do Mundo. Ricardo, nós estamos acompanhando algumas questões que envolvem os povos indígenas no Brasil, e eu vou ler aqui uma matéria para que a gente possa conversar sobre isso aqui. O protesto indígena no terminal de Cargill avançou para o leito do Tapajós nessa quinta-feira. Cerca de 400 pessoas em 4 barcos interceptaram uma embarcação que transportava grãos no trecho urbano do rio, em Santarém, no Pará, nas proximidades do porto da multinacional ocupado desde 22 de janeiro. A mobilização é contra o decreto 12.600 de 2025, que inclui as hidrovias dos rios Tapajó, Madeira e Tocantins no Programa Nacional de Desestatização. Os indígenas afirmam que a medida faz parte dos planos do governo federal de realizar intervenções no leito do rio para ampliar o escoamento de grãos, porém, sem a realização de consulta prévia, livre e informada às comunidades afetadas, como prevê a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil. Aspas, esse rio é nossa rua, é nossa fonte de alimento, é morada de nossos peixes e é essencial para o equilíbrio da floresta e do clima.
Como transformar essa riqueza em corredor para soja? Questiona Auricleia Arapiuns, liderança do Baixo Tapajós. A ação é mais uma pressão para que o governo federal revogue o decreto de privatização das hidrovias e também anule o edital de dragagem do rio Tapajós, que foi suspenso após 2 semanas de protesto. Em dezembro, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, publicou edital para contratar a dragagem de manutenção do rio Tapajós no trecho entre Santarém e Itaituba, estimada em 74,8 milhões e planejada para abranger cerca de 250 quilômetros do rio. Após a mobilização indígena, o governo federal suspendeu o pregão, mas o protesto foi mantido porque o decreto 12.600 continua em vigor. Antes da suspensão, a Repórter Brasil mostrou que a empresa que liderava o certame, a DTA Engenharia, acumulava 3 autos de infração ambiental do IBAMA por irregularidade em obras de dragagem, somando 1,9 milhão em multas. Além de parar as barcaças de grãos no rio, a mobilização mantém bloqueando o acesso terrestre ao terminal há quase um mês. Aspas, já são 29 dias ocupando e qual o resultado que trouxe para nós? Até agora foi só enrolação. Os governantes e o Congresso estão negociando a Amazônia e muitos estão em silêncio, diz Alessandra Munduruku, uma das principais lideranças indígenas do Brasil. Ela disse ainda, estamos nessa luta para defender nosso futuro. Procurada, a Cargill não respondeu ao pedido de posicionamento até a publicação dessa reportagem. O espaço segue aberto para manifestação. A Cargill é uma das maiores indústrias de alimentos do mundo. No Brasil, desde 65, a empresa opera em 17 estados e atua no processamento de grãos, produção de óleos, ingredientes e nutrição animal. É uma das principais exportadoras de grãos do país e detém marcas conhecidas no varejo como Lisa e Pomarola. O decreto do governo Lula autoriza a concessão da chamada manutenção da navegabilidade, o que permitiria dragagens e outras intervenções estruturais para ampliar o transporte de cargas. A questão indígena nesse país, ela é uma questão histórica, ela é uma questão de intensas injustiças e manutenção de injustiças, que passa desde desmatamento, abertura de estradas em florestas, com um momento muito importante durante a própria ditadura militar, e agora praticamente a grande mídia ignora isso que eu estou trazendo aqui, que é literalmente a privatização de 3 rios, que não está sendo tratada como privatização, mas sim como desestatização. Eu começo perguntando para ti por aí, desestatização não é um eufemismo para falar de privatização ou um neologismo para esconder uma privatização, e a questão indígena ela é administrada do jeito que dá e às vezes também assombra. Acho que nós precisamos ser críticos também quando se faz necessário, e eu queria te ouvir um pouco, meu caro. Sim, professor, a gente está falando da mesma coisa, estatização, privatização, é a mesma coisa com um nome mais bonitinho, com um nome diferente para disfarçar. O fato é que os indígenas estão sempre puxando a corda em favor da defesa do meio ambiente, e a gente precisa reconhecer a importância disso, porque independentemente do governo, seja de esquerda, seja de direita, né, os indígenas estão sempre sendo alvos de impacto de medidas importantes do governo, sem o devido cuidado de ouvi-los. Inclusive, isso não é só da Organização Internacional do Trabalho, na Constituição brasileira também está previsto que os índios têm que ser ouvidos. Sempre, os indígenas têm que ser ouvidos, opinar a respeito de qualquer coisa que acontece na região, na terra deles. Né? E essa medida, ela vem disfarçada de progresso, mas, na verdade, não se está olhando para quem precisa se olhar. Precisa se ouvir, é importante esse tipo de crítica, é importante para não deixar o governo caminhar demais para a direita, porque é isso que acontece sempre que você permite. Quando você está no governo, a tendência é você ir para a direita. Por quê? Porque você tem que negociar com gente da direita, ainda mais na atual situação do governo, que ele tem uma minoria muito grande no Congresso Nacional, para ele conseguir fazer várias coisas, ele tem que ir para a direita. E é preciso que alguém esteja puxando essa corda no sentido contrário. E os indígenas fazem esse trabalho muito bem. Né? Eles estão organizados,
Então, é um debate importante, um debate fundamental que precisa ser feito antes de qualquer obra, antes de qualquer dragagem, porque isso vai mudar completamente o meio ambiente da região e vai mudar, como eles próprios dizem, a fonte de alimento, né? A gente está falando de rios importantes, o Rio Tapajós é um rio extremamente importante para os indígenas, é importante para o desenvolvimento econômico do Brasil também, mas as coisas precisam estar conciliadas. Sem essa conciliação, a gente só vai colocar os indígenas sempre na condição de ruim, na condição negativa, porque eles são os atingidos diretamente por essas medidas. Então é fundamental essa organização, e a gente tem que ser crítico, sim, quando, mesmo sendo um governo do campo progressista, porque nem tudo que ele faz é aquilo que ele quer. Muitas vezes ele tem que ceder, só que essa cessão ela precisa ser controlada, né? Precisa ter um limite, e esse limite ele está sendo atingido, e os indígenas estão puxando, olha, não vai tão longe porque isso nos prejudica, e isso também, além de nos prejudicar, é ilegal, porque sem a consulta aos indígenas, não se pode fazer obra em terra indígena, não pode, simplesmente, sem a concordância dos indígenas. Então, eles estão chamando a atenção para esse fato, e o governo precisa estar atento, precisa ouvir e se reunir, recebê-los para poder ouvir as reivindicações, porque senão a gente vai caminhando no sentido ao contrário das necessidades do país e das necessidades de preservação da Amazônia, de preservação do meio ambiente, porque tudo isso a gente tem que estar ligado também. O Ministério do Meio Ambiente deve estar ligado, mas o Ministério do Meio Ambiente acaba sendo uma força menor dentro do governo. A gente viu isso naquela briga para explorar ou não a foz do Amazonas, lá a margem equatorial. O Ministério do Meio Ambiente tentando impedir e, ao mesmo tempo, os demais ministérios do governo tentando forçar a barra para liberar a exploração de petróleo naquela região. Então, o Ministério do Meio Ambiente está sempre mais fraco, está sempre em condição de inferioridade em relação a outros ministérios. E aí, quando a sociedade, no caso os indígenas, se organizam e se colocam nessa posição, eles estão fortalecendo a posição da Marina Silva também, do Ministério do Meio Ambiente, que tenho certeza que não tem a mesma visão que o restante do governo em relação a essas medidas que estão sendo adotadas nesses rios. Antes de eu colocar o vídeo aqui, que eu vou botar uma manifestação de lideranças indígenas, eu queria também conversar um pouquinho com a nossa comunidade de uma coisa.